pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para a nossa penúltima aula da nossa disciplina. Nessa aula, nós vamos falar dos profissionais do magistério, seu plano de carreira e a sua organização. As reformas educacionais trouxeram muitas alterações para a vida dos professores, bem como também para a sua formação. A legislação nacional, há tempos, impõe aos entes federados, que são os estados, o Distrito Federal e municípios, a obrigatoriedade quanto à elaboração ou adequação dos planos de carreira para os profissionais do magistério público. Muito embora o Plano Nacional de Educação, que é a Lei Federal, número 13.005 de 2014, tenha colocado o assunto novamente em destaque ao estabelecer novo prazo para essa providência. Então, na Constituição Federal de 1988, que é a lei maior do nosso estado, se encontram os dispositivos legais originários sobre a garantia dos planos de carreira para os profissionais do magistério público. O artigo número 206, expressamente, ele prevê a existência de planos de carreira para os profissionais da educação escolar, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas, de títulos, às redes públicas. Então, o ensino, ele será ministrado com base nos seguintes princípios, que nós, inclusive, até já estudamos em aulas anteriores, que é a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, E na Constituição Federal de 1988, então, se encontram esses dispositivos legais originários sobre a garantia dos planos de carreira para os profissionais do magistério público. Então, cabe aqui a observação de que a redação inaugural da Constituição, e de que vigorou até a emenda constitucional de 53 de 2006, tratava, então, dos planos de carreira para o magistério público já. O texto constitucional de origem, ele dizia o seguinte, valorização dos profissionais do ensino, garantia na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado um regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Registre-se, então, ainda que esse dispositivo legal, ele foi novamente alterado por meio da emenda constitucional número 19 de 1998, mas mantida a menção aos planos de carreira para o magistério público. Portanto, a determinação legal para a implantação ou a revisão de normas que tratam especificamente dos planos de carreira dos profissionais do magistério público tem origem, então, na Carta Magna e a partir da emenda constitucional de número 53/2006, o mandamento se destina de maneira mais abrangente a todos os profissionais da educação. De qualquer forma, persiste a regra de observância obrigatória pelos estados, o Distrito Federal e também os municípios, Então, o plano de carreira próprio para os profissionais do magistério público de educação básica, assim, são considerados o que exercem a docência ou atividade de suporte pedagógico à docência. Então, a partir da Constituição, seguiram-se outras normas nacionais de natureza infraconstitucional, como a gente diz, dispondo sobre os planos de carreira do magistério público e também editadas diretrizes pelo Conselho Nacional de Educação, uma instância normativa do Ministério da Educação. Então, atendendo à previsão constitucional originária de que esses profissionais, eles deveriam ter planos de carreira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, Lei 9.394 de 96, relacionando, então, a valorização profissional, a existência dos planos, a LDB, então, ela assegurou no artigo 67 que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes
inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Também um aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Também um piso salarial profissional, a progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação também do desempenho do profissional, e um período reservado a estudos, planejamento e avaliação, que é incluído inclusive na carga de trabalho. Condições adequadas de trabalho, né? Essa parte é muito importante. Então, posterior à época da criação do Fundef, né, que foi o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, foi então estabelecido um prazo de 6 meses para os estados, o Distrito Federal e municípios elaborarem então seus planos de carreira do magistério, né, conforme o artigo 9º e o artigo 10º. Com o intuito, então, de orientar os entes federados nessa tarefa, o Conselho Nacional de Educação, por meio da Câmara de Educação Básica, publicou em 1997 uma resolução que diz o seguinte, né? Ela fixa as diretrizes para os novos planos de carreira e de remuneração para o magistério dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Anote-se, então, que a Lei Federal número 10.172 de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação, né, de um decênio de 2001 a 2010, ao estabelecer seus objetivos e prioridades, o que acabou dispondo, né? Essa valorização dos profissionais da educação particular, ela também deverá ser dada também essa formação inicial e continuada especial dos professores. Faz parte dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para o estudo, a preparação para as aulas, um salário digno com piso salarial e a carreira de magistério. O assunto, então, não foi esquecido nessa Lei Federal de 11.494 de 2007, que criou o Fundeb, Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, em substituição ao Fundef, que nós já estudamos, né. Então, ao ser instituído o piso salarial nacional do magistério, pela Lei Federal número 11.738 de 2008, novo prazo foi estabelecido, então, para a elaboração ou adequação dos planos de carreira, que foi até 2009, final de 2009, né? Então, diante de tais exigências e como incentivo ao cumprimento desse imperativo, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação editou novas diretrizes por meio de uma outra resolução de 2009, que diz o seguinte: ela fixa as diretrizes nacionais para os planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica pública, em conformidade, né, com o artigo no artigo 6, né, de uma lei de 11.738 de 2008 e no base dos artigos também da Constituição Federal, né, e no artigo 40 da Lei número 11.494 de 2007, né, que temos por fim como a normatização nacional mais recente, que é a Lei Federal número 13.005 de 2014, que é o Plano Nacional de Educação, é onde ele entra em vigor, né, que estabeleceu entre as metas e estratégias para os 10 anos de sua vigência, implantar, então, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, os planos de carreira para os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei número 11.738, de 16 de julho de 2008, com uma implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, né, como uma outra meta, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreiras para os profissionais da educação básica e também superior, pública, né, de todos os sistemas de ensino, e também para os planos de carreira dos profissionais da educação básica pública. Tomar como referência, então, o piso salarial nacional profissional, definido então, em lei federal nos termos da Constituição Federal, no artigo 206 da Constituição Federal,
que é priorizar o repasse de transferências federais voluntárias na área da educação para os estados, o Distrito Federal e os municípios, que tenham aprovado uma lei específica, estabelecendo então os planos de carreira para os profissionais da educação. O Plano Nacional de Educação, ele também traz expressamente, então, como diretrizes nacionais, a melhoria da qualidade da educação e também a valorização desses profissionais da educação, certo? Então, são diretrizes, então, do Plano Nacional da Educação, nós já estudamos aqui, né? A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação também de todas as formas de discriminação. Outra meta, melhoria da qualidade da educação, a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, né? Uma outra meta, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do produto interno bruto, né, que é o nosso PIB, que assegura então atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade, né, e a valorização dos profissionais da educação, promoção dos princípios também do respeito aos direitos humanos, né, a diversidade, a sustentabilidade, né, e também a questão socioambiental. Portanto, com bastante objetividade, a legislação nacional vigente, ela impõe obrigação aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal para que instituam seus respectivos planos de carreira, então, do Magistério Público de Educação Básica, ou procedam à revisão e adequação dos planos que já sejam existentes, né, que já existam. Então, sendo uma então, das importantes metas desse Plano Nacional de Educação, acompanhadas então de estratégias, né? Como eu falei para vocês, resta evidenciado na legislação educacional vigente que a valorização da atividade docente ela é compreendida na perspectiva de alcance de um ensino público de melhor qualidade. E o plano de carreira do magistério público, né, por determinação legal, é uma das ferramentas por meio da qual se expressa, então, todo esse reconhecimento, essa evolução técnica, né, e remuneratória assegurada aos profissionais do magistério público, né, por meio do plano de carreira. Então, ele pode, então, a princípio aparentar, satisfazer apenas aos interesses dos seus integrantes, né, na medida em que se incrementa a atividade docente, depreciada ao longo dos anos, né? Parece, mas entretanto, vislumbra-se um interesse público nessa determinação legal, né? Que é a evolução do ensino em todo o país. Isso porque os profissionais contemplados, né, pelo plano de carreira, eles são, antes de tudo, servidores públicos, né? Ou seja, são prestadores de serviços públicos. E é por meio de seus servidores que o Estado cumpre o seu dever constitucional, né, de prestar o serviço educacional. Se valorizados, então, e estimulados ao aperfeiçoamento permanente, o serviço público ofertado pelo profissional no magistério, ele será com certeza mais eficiente, né, resultando em índices cada vez mais significativos. Atualmente, 30% dos estados e 25% das prefeituras não cumprem o valor do piso nacional do magistério no vencimento. É muito triste essa notícia, né? Além disso, 15% das redes estaduais e 25% das municipais sequer têm previsão em suas legislações para reservar 1/3 da jornada docente, né, em atividades extra-classe sem estudantes. Então, a situação ela é agravada à medida que o ganho médio dos professores acaba sendo estagnado, né? E não reduz em relação aos profissionais de outras áreas. Então, para agravar esse cenário que eu tô falando para vocês, né? Sem atualização do piso nacional em patamares acima da inflação, jamais ele poderá ser considerado como uma estratégia de valorização do magistério.
A definição, então, da Lei número 11.738 de 2008, que é a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Então, como um problema no Brasil, nem sempre encontra respaldo nos números das receitas, né, e nas despesas com remuneração. Então, há uma falta também de discussão mais qualificada sobre as condições de cada ente federado, né, que favorece a tomada de decisão por quem opera o poder do Estado. Então, o que acontece? Há um confronto entre governadores e prefeitos de um lado e de professores e representantes do movimento sindical do outro, né, que favorece uma lógica da responsabilidade fiscal, prevalecendo, então, sobre a política de valorização do magistério, essa questão da responsabilidade fiscal. Então, é preciso que se mude essa realidade. E o caminho a ser percorrido, ele não pode desviar as conquistas trazidas pela lei do piso, a efetivação dos planos de carreira adequados às realidades locais e a garantia de condições necessárias de trabalho para os professores, né? Mas também, gente, é necessário esperar dos gestores públicos uma nova postura em relação à política de valorização do magistério. Aqui no meu município, por exemplo, Pelotas, Rio Grande do Sul, o valor do piso ainda não é pago e já houveram várias paralisações acerca de pressionar que esse direito se cumpra. Neste ano, por exemplo, eu acho que já houveram umas duas. Outro exemplo que eu trago para vocês é Roraima, que tem salários proporcionalmente superiores aos professores em virtude da relação entre o custo, aluno-qualidade, e o salário docente, e também da redução de matrículas da rede pública. Então, é uma questão complexa também para a gente compreender. A organização dos profissionais de ensino ocorre nas dimensões trabalhistas, política, sindical e científica. E esta última, ela envolve a produção do conhecimento, tanto nas áreas essencialmente pedagógicas, como nos diferentes campos do saber em relação ao ensino. Eu trago para vocês um fato histórico, né, que é em relação às décadas de 1970 e 80, em plena ditadura militar, apresentaram-se então como um momento importante de maior organização dos profissionais da educação e do ensino. Nessa fase, principalmente no final da década de 1970, né, foram onde ocorreram as primeiras greves de trabalhadores e de professores contra o regime militar. E ainda nessa década foram criadas a Associação Nacional de Educação, que é a ANDE, e também a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, que se chama ANPED. Então, é importante ressaltar que a organização sindical de servidores públicos, ela não era legalmente permitida até a Constituição Federal de 1988, que ela estabelece, né, agora no seu artigo 37, que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Apesar de vários avanços em termos de legislação, né, nós ainda precisamos avançar muito, sobretudo no que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. E você, caro e cara aluna, sabe como acontece o pagamento do piso salarial no seu município? Já procurou saber, refletir sobre isso? Como ocorre essa valorização dos profissionais da educação no seu município? Bom, vou deixar vocês com essa pergunta. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Participem do Fórum de Dúvidas e de Conversas. Espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço e bom estudo!